A história da cidade de França remonta a tempos antigos, com evidências de ocupação humana desde a pré-história. Localizada na região central da Europa, França tem sido um centro importante ao longo dos séculos, testemunhando grandes eventos históricos e desempenhando papéis significativos em várias épocas. Vamos explorar a história desta cidade em detalhes. Período Antigo. Os primeiros vestígios de assentamentos humanos na região onde hoje se encontra a França remontam ao Paleolítico. Tribos celtas habitaram a área antes da chegada dos romanos. Durante a expansão do Império Romano, a região foi conquistada pelos romanos no século I a.C. e se tornou parte da província romana da Gália. Idade Média. Após o colapso do Império Romano, França foi invadida por várias tribos germânicas, como os francos, que se estabeleceram na região. No século IX, Carlos, o Calvo, um rei carolíngio, fundou a cidade de França e estabeleceu-a como um importante centro político, administrativo e religioso. No século XII, França tornou-se um importante centro comercial e recebeu privilégios urbanos, como o direito de realizar feiras e construir muralhas defensivas. A cidade prosperou durante o período medieval, com o comércio e as guildas desempenhando um papel vital na economia local. Renascimento e Reforma. Durante o Renascimento, França experimentou um florescimento cultural e artístico. A cidade foi palco de eventos importantes, como a assinatura do Tratado de França em 1516, que estabeleceu a paz entre a França e a Suíça. A Reforma Protestante também teve impacto em França. Martinho Lutero, um dos líderes da Reforma, visitou a cidade em 1529 e suas ideias encontraram seguidores locais. No entanto, a Contra-Reforma Católica ganhou força e a cidade permaneceu em grande parte católica. Domínio francês e industrialização. No final do século XVIII, França foi anexada à França Revolucionária de Napoleão Bonaparte. Durante esse período, muitas instituições da cidade foram fechadas e seus tesouros artísticos foram enviados para Paris. No século XIX, a cidade passou por um período de industrialização, impulsionado pela construção de ferrovias e pela exploração de minas de carvão na região. A indústria têxtil e a metalurgia foram importantes para a economia local. Século XX e além. No século XX, França foi palco de eventos significativos durante as duas guerras mundiais. Durante a Primeira Guerra Mundial, a cidade foi ocupada pelas forças alemãs e sofreu danos significativos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade foi novamente ocupada e experimentou a resistência francesa contra o domínio nazista. Após a guerra, França passou por um período de reconstrução e desenvolvimento. A cidade cresceu economicamente, com a diversificação de setores, como a indústria automobilística e a tecnologia da informação. Hoje, França é uma cidade moderna, com uma população diversa e uma economia próspera. Em resumo, a cidade de França tem uma história rica e complexa, que abrange desde a ocupação romana até os tempos modernos. Ao longo dos séculos, a cidade testemunhou mudanças políticas, eventos históricos importantes e um desenvolvimento econômico significativo, moldando sua identidade ao longo do tempo. História da cidade de França. Período da Idade Média. Durante a Idade Média, França era uma cidade fortificada e desempenhava um papel estratégico na região. Ela estava localizada em uma encruzilhada de rotas comerciais importantes, o que contribuiu para seu desenvolvimento econômico. A cidade era governada por um conselho municipal e possuía uma estrutura social hierárquica, com a burguesia emergente exercendo influência significativa. A arquitetura medieval de França reflete sua importância como centro político e comercial. A Catedral de São Vito, construída no século XIII, é um exemplo notável desse período. A igreja foi projetada no estilo gótico e apresenta detalhes ornamentados e vitrais impressionantes. Renascimento e Reforma. Durante o Renascimento, França continuou a prosperar culturalmente. O comércio de tecidos e a indústria de impressão eram particularmente importantes para a economia local. A cidade também se destacou como um centro intelectual, com a fundação de uma universidade em 1502. No entanto, a Reforma Protestante também teve impacto em França. A cidade foi influenciada pelas ideias de reformadores como Martinho Lutero e Johannes Calvin,
que encontraram seguidores locais. A reforma protestante trouxe mudanças religiosas e sociais para a cidade, mas a Contra-Reforma católica também teve uma presença significativa. Domínio francês e Revolução Industrial. No final do século XVIII, França foi anexada à França Revolucionária de Napoleão Bonaparte. Durante esse período, muitas instituições foram fechadas e a cidade perdeu sua autonomia administrativa. No século XIX, com a Revolução Industrial, a cidade de França passou por transformações significativas. A construção de ferrovias impulsionou o crescimento econômico e a cidade se tornou um importante centro industrial. As indústrias têxtil, siderúrgica e metalúrgica prosperaram, atraindo trabalhadores de outras regiões e contribuindo para o rápido desenvolvimento urbano. Século XX e além. No século XX, França enfrentou os desafios das duas guerras mundiais. Durante a Primeira Guerra Mundial, a cidade foi ocupada pelas forças alemãs de 1914 a 1918. Muitas áreas foram danificadas e grande parte da população sofreu com os impactos da guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, França foi novamente ocupada pelas forças nazistas de 1940 a 1944. A cidade foi cenário de atividades da resistência francesa e testemunhou a luta contra o domínio alemão. Após a guerra, França se reconstruiu e experimentou um período de crescimento econômico. A economia diversificou-se ainda mais, com a expansão de setores como o automobilístico, tecnologia da informação e serviços. A cidade se modernizou, construindo infraestruturas e investindo em projetos de desenvolvimento urbano. Hoje, França é uma cidade vibrante, com uma rica herança cultural e histórica. Ela atrai turistas devido aos seus pontos turísticos, incluindo a Catedral de São Vito, e continua a ser um centro industrial e comercial importante na região. Essa é uma visão geral da história da cidade de França, abrangendo desde a Idade Média até os tempos modernos. A cidade passou por várias transformações ao longo dos séculos, moldando sua identidade e contribuindo para seu status atual.